meu nome é Tânia, eu sou fisioterapeuta e ergonomista do frigorífico e eu vou falar para vocês coisas bem importantes sobre ergonomia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que vai ser colocado, são bastante informações, mas essas informações são de grande valia para o dia a dia de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para falar, depois é só nos procurar que a gente vai ter a maior satisfação em ajudar vocês, certo? Quando a gente pensa em ergonomia dentro do frigorífico, a primeira coisa que a gente precisa entender é do nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento de trabalho. E quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é formado por ossos, músculos e tendões. Osso é a parte dura, é o esqueleto, é quem dá sustentação para o nosso corpo. Músculo é tudo que recobre essa parte óssea. O músculo é altamente inervado e altamente irrigado. É a parte muscular quem faz as ações, os movimentos nossos no dia a dia. Na ponta do nosso músculo, a gente tem um tendão. Também temos uma estrutura muito importante que é a nossa coluna. A nossa coluna tem 3 grandes divisões: cervical, torácica e lombar. Cervical, ossos menores, porém de grande mobilidade, por isso que a gente consegue olhar para todos os lados. Torácica, não tem tanta mobilidade, mas dela saem as nossas costelas, que se inserem nesse osso que a gente tem aqui na frente e formam a nossa caixa torácica e protegem órgãos vitais, como coração e pulmão. Abaixo a gente tem a coluna lombar. A coluna lombar são vértebras mais alargadas e mais achatadas. Porém, lá na coluna lombar é onde a gente vai receber o grande centro de gravidade, ou seja, a maior força vai chegar exatamente na coluna lombar. A gente estando sentado ou em pé ou deitado, a coluna lombar é quem vai ficar trabalhando para receber e absorver esse impacto. Abaixo da coluna lombar a gente tem a região sacral, que fica entre os nossos ossos do quadril. Também para proteger a nossa coluna e trabalhar juntamente com a parte óssea, a gente tem o disco intervertebral. O que é o disco intervertebral? Ele é como se fosse o babalu que a gente compra na lojinha, fibroso por fora e no meio tem o líquido. O que acontece com o nosso disco intervertebral? Ele funciona como um amortecedor de impacto. Então, todas as vezes que a gente senta, levanta, dobra a coluna para frente, inclina para o lado, toda a parte de movimentação da coluna vai acontecer no disco intervertebral. Ele vai absorver esse movimento no dia a dia. Então, quando a gente dobra a nossa coluna, ele vai sair de um lado e vai para outro lado, fazendo uma absorção desse impacto. Também, para proteger a nossa coluna vertebral e o nosso disco intervertebral, a gente tem a parte muscular. Quem são os músculos que protegem a nossa coluna e faz com que a gente tenha uma boa postura? Os principais são os abdominais, que são os músculos que estão lá na nossa barriga e funcionam como uma segurança. Então, eles protegem a nossa coluna lombar na parte anterior. Na região posterior, lá na nossa coluna lombar, desde a coluna lombar, perdão, até a região cervical, a gente tem os eretores, que são os músculos que ficam do final da coluna até na parte superior da nossa coluna e protegem a região posterior. E lá nos nossos glúteos, a gente tem os músculos glúteo médio, máximo e mínimo, que vão proteger e favorecer que a gente não faça uma movimentação pélvica fora do padrão normal. Quando a gente tem uma fraqueza em um desses músculos, a gente começa a ter as alterações posturais. Por exemplo, se a gente tiver uma fraqueza no músculo da barriga, automaticamente a gente vai jogar o corpo para frente e vai aumentar a nossa curvatura lombar. Quando a gente faz esse aumento da curvatura lombar, a gente começa a compensar com as partes musculares. Um músculo vai trabalhar mais que outro músculo e, consequentemente, a gente vai sobrecarregar uma região mais do que a outra. E para que a gente tenha músculos equilibrados e músculos fortes, o que a gente precisa fazer? Exercício físico.
E quando a gente pensa em exercício físico, o que vem na cabeça de muitas pessoas é que exercício físico a gente só faz na academia. E não é assim, não é só na academia que a gente faz atividade física, é em qualquer ambiente, dentre deles lá na nossa casa. Então a gente consegue fazer fortalecimento muscular com exercícios em casa. Então, exercícios com o próprio peso do nosso corpo, com um cabo de vassoura, com um pezinho, uma garrafinha que a gente coloca água, areia, qualquer movimentação que a gente faça que tenha um pouquinho de peso ou o próprio peso do nosso corpo, já faz com que o nosso músculo fortaleça, com que o nosso músculo tenha memória biológica, ele começa a entender que ele pode e deve estar forte. E no nosso dia a dia a gente precisa de músculos fortes. Estudos têm comprovado que com o passar do tempo, principalmente acima dos 30 anos, a gente vai começar a perder massa muscular. E quando a gente perde massa muscular, a gente perde força. Exatamente o que acontece quando a gente começa a envelhecer. A gente vai perdendo a capacidade de movimentação porque a gente acaba perdendo massa. E como é que a gente previne o envelhecimento e a perda de massa? Somente com atividade física e exercício. E como que a gente faz exercício? Em qualquer lugar, certo? Então, a gente deve começar. Quem não tem o hábito precisa começar a fazer esses exercícios de fortalecimento lá na casa de vocês. Um exemplo que a gente traz para vocês é um programa que a gente fez em 2019. Em 2019 a gente pegou um grupo de pessoas, levou eles para a sala da fisioterapia, fez uma avaliação deles antes e depois. Fizemos um tratamento de 20 atendimentos, 2 vezes por semana, de 30 minutos. Nesses atendimentos, a gente só fazia exercícios com pesos de até 5 quilos, com bandagem elástica e o peso do corpo. O que a gente percebeu? Que após esses 20 atendimentos, a gente reavaliou eles e teve um aumento de massa muscular, isso era óbvio, porque a gente estava fortalecendo, um aumento de amplitude de movimento, porque eles erguiam e movimentavam, então, consequentemente, eles aumentaram sua amplitude de movimento. E o mais importante para a gente, como profissional da área de saúde, é que teve um aumento, uma redução do índice de lesões e de queixas. Por quê? Porque quando a gente fortalece a musculatura, a gente faz com que o nosso músculo esteja forte, protegido. Então, consequentemente, a gente vai reduzir o índice de queixas e de lesões. E com isso, as pessoas vêm trabalhar bem e voltam para suas casas bem. Então, isso identifica que a atividade física é muito importante para o nosso dia a dia e para a nossa saúde. E quando a gente pensa, óbvio, na nossa saúde, em exercício físico, em cuidar do nosso corpo, é que o exercício físico também reduz o índice de lesões no nosso ambiente de trabalho. E o que é isso? O que é uma doença relacionada ao nosso ambiente de trabalho? É uma doença que tem relação com a atividade que eu faço por mais de 50% do meu tempo de trabalho. Não é o que eu faço de vez em quando, é o que eu faço muito, o que eu faço o tempo todo. E quais são os fatores de risco que aumentam essa predisposição a desenvolver uma doença ocupacional? Dentre eles, a gente tem a repetitividade. O que é repetitividade? É repetir as mesmas ações técnicas, é fazer sempre a mesma coisa num espaço curto de tempo, onde eu não tenho tempo para parar, certo? Quando a gente pensa em um outro fator de risco, a gente tem o fator de risco esforço e força. O que é esforço e força? É tudo que eu use as mãos e tenho um emprego mecânico. Força é algo que eu faço um emprego mecânico. Então, se eu tenho que fazer um emprego mecânico, não é um movimento natural, é um movimento em que eu tenho que usar uma musculatura a mais. Então, quando eu tenho que principalmente fazer um movimento e esse movimento requer com que eu utilize músculos a mais ou que eu faça fora do que é natural, ou eu uso o braço, ou eu uso uma mudança de expressão facial, eu estou usando uma força. E essa força ela é mensurável, pode ser leve, forte ou moderada, conforme a quantidade de músculos e de movimentos que eu faço além do que é natural. Quando eu faço trabalho com postura inadequada,
O que é postura inadequada? É tudo que está além do que é natural. O que é uma postura inadequada? Quando eu trabalho além. Então, se eu trabalhar 50% do meu movimento, eu não vou estar fazendo uma compressão no meu ombro, eu vou estar trabalhando naturalmente. Agora, se eu trabalhar acima desse movimento, eu vou estar fazendo uma compressão nessa região. Então, postura inadequada é tudo que a gente ultrapassa o que é um limite natural do nosso corpo. Um exemplo, para mim fazer uma flexão de coluna, naturalmente nossa coluna dobra até 90 graus. Se eu ficar fazendo esse movimento até 90 graus, eu vou estar trabalhando no máximo dessa amplitude. Se eu trabalhar em 50% desse movimento, eu vou estar trabalhando sem ter risco de fazer uma lesão. Quando eu não troco de tarefa, eu faço sempre a mesma coisa. Então, eu estou todos os dias fazendo a mesma atividade, eu não troco, eu começo de manhã e eu finalizo o meu dia fazendo a mesma atividade, acaba que eu sobrecarrego a minha articulação. Agora, quando eu faço rodízio, quando num período eu faço uma peça, depois eu faço outra peça, ou quando de manhã eu corto, depois eu embalo, ou quando de manhã eu faço num primeiro horário uma atividade de um corte diferente, depois eu faço uma atividade com outro corte, com outro ritmo. Tudo isso altera e faz com que você mude os músculos que você está utilizando para trabalhar. Ou tu trabalha sentado, depois trabalha em pé. Além disso, quando a gente trabalha com equipamentos ou a própria mão fazendo um choque ou um impacto, pode ser um martelo, uma marreta ou a própria mão, batendo em alguma coisa. E esse impacto vai devolver para o meu corpo uma ação que pode levar a uma doença ocupacional. Também temos a pressão mecânica. O que é pressão mecânica? É tudo que deixa uma marca. Se vai deixar uma marca, vai ficar uma linha vermelha, uma linha branca no teu corpo. E isso pode acontecer por uma ferramenta, por um material que você está trabalhando que está inadequado, que tem uma quina viva, pode ser uma barreira na tua frente, qualquer coisa que comprima uma região do teu corpo e essa compressão transforme numa marca ou até mesmo numa superfície elevada do corpo, de tanto ficar marcando. Quando a gente pensa num outro fator de risco, a gente vai lembrar da vibração. A vibração existe de duas formas, corpo inteiro ou extremidade. Quando a gente pensar em extremidades, vocês vão lembrar algo que eu tenho que segurar na mão. Então pode ser uma arrebitadeira, uma parafusadeira, que não tenha contragolpe. Então é algo que vibre somente a minha mão. E quando a gente pensa em algo que vibra o corpo inteiro, é algo que eu tenho que estar dentro. Então pode ser um trator, uma empilhadeira, principalmente em superfícies onde tem alternância que ela não é lisa, né? Um calçamento, um pedregulho, algo que ela tenha que vibrar e vibra o nosso corpo como um todo. Também, quando a gente pensar no frio, a gente vai lembrar que o frio só vai se tornar um fator de risco quando ele é prejudicial para o nosso corpo e a gente não usa equipamentos de proteção ou não faz as pausas adequadas. Nos ambientes hoje, dentro do frigorífico, onde a gente tem um fator de risco frio, que são temperaturas principalmente abaixo de 10 graus, a gente sempre vai ter roupas diferentes, luvas diferentes, botas diferentes e principalmente pausas diferentes. Essas pessoas têm que sair do ambiente de trabalho em tempos diferentes dos demais. Eles não fazem pausa por número durante o dia, eles fazem por tempo de permanência dentro do setor onde a temperatura é menor que 10 graus. Quando a gente pensar em fatores organizacionais, vocês vão lembrar em tudo no ambiente de trabalho que pode alterar a parte psicológica, né? Não é o que a gente pensa, o que a gente sente literalmente, é o que o ambiente nos transmite. Então, quando a gente pensa em fatores organizacionais, a gente vai lembrar de ritmo excessivo, de meta excessiva, a gente vai lembrar também do assédio moral, do assédio sexual, de tudo que aquele ambiente de trabalho pode nos transmitir. Além disso, todos esses fatores têm que ter uma intensidade, uma duração e uma frequência. A doença ocupacional, ela não acontece da noite para o dia.
Ou ela não acontece porque a gente fez um movimento errado. Ela acontece por uma soma de fatores errados que no final vai levar uma fadiga e, consequentemente, vai levar uma lesão. Então, a doença ocupacional, ela geralmente acontece depois de um tempo de permanência naquela atividade. Quando a gente pensar na doença ocupacional, a gente vai entender que ela não é uma doença diferente. É uma doença que só tem quem trabalha no frigorífico. Não. A doença osteomuscular relacionada ao trabalho é uma doença que acomete qualquer pessoa. Qual é a diferença? É que ela tem relação com a tarefa que a gente executa. As doenças que têm relação com o nosso trabalho, geralmente são as doenças comuns, como síndrome do túnel do carpo. O que é uma síndrome do túnel do carpo? É um processo inflamatório que acontece no nosso punho, porque comprime a região do punho, diminui a informação que vai passar para a mão e, consequentemente, a gente vai começar a sentir formigamento, fraqueza, perda de força. E por que isso acontece? Principalmente quando a gente trabalha com a mão fechada, ou apertando alguma coisa, ou puxando alguma coisa. Tudo isso vai acontecer se a gente não abrir, se a gente não liberar, se a gente ficar o tempo inteiro pressionando. Então é muito importante nas atividades que a gente faz, principalmente com faca, que a gente segure a faca e depois de um momento solte essa faca. Então quando a gente vai pegar a carne, então eu pego a carne, solto a mão da faca, eu abro a mão que eu tô com a faca. Depois eu pego a faca e corto. Finalizei, eu vou abrir a mão da faca, vou pegar a peça e vou cortar novamente. Então a gente não deve permanecer com uma ferramenta, com um instrumento muito tempo segurando, a gente tem que soltar, ou colocar na bainha, ou colocar ao lado para conseguir liberar a nossa articulação do punho. Além das doenças de punho, a gente tem as epicondilites, que são as doenças de cotovelo, que acontece um processo inflamatório lateral ou medial. Como é que acontece as doenças de cotovelo? Não acontece porque a gente trabalha parado. Acontece quando a gente faz flexo e extensão excessiva, ou seja, quando a gente faz grandes amplitudes de movimento, ou carregando alguma coisa, ou pegando alguma coisa, ou movimentos livres, onde a gente faz movimentos e de pronossupinação. Todos esses movimentos fazem com que ocorra um processo inflamatório no tendão aqui do nosso cotovelo. Além das doenças de punho e cotovelo, a gente tem as doenças de ombro. Quem são elas? São as tendinites ou as bursites. Quando a gente fala em tendinite de ombro, a gente tem que lembrar que o ombro não é um músculo. O ombro são vários músculos e cada músculo faz uma ação num determinado movimento e este grupo de músculos é quem vai movimentar o ombro. Um exemplo, o ombro até aqui é um músculo, depois é outro músculo, depois é outro músculo e, consequentemente, faz toda a amplitude, todo o gesto de movimento nosso natural do dia a dia. Então, quando a gente tem uma tendinite no nosso ombro, a gente não tem tendinite de ombro, a gente tem tendinite do músculo que compõe o nosso ombro. E quando a gente tem uma bursite, a gente tem um processo inflamatório numa bolsa que fica lá no nosso ombro, protegendo que o tendão seja comprimido quando a gente abrir o nosso braço e principalmente rodar. Então, atividades que a gente trabalha com o braço aberto, erguido e rodado são as atividades que a gente tem maior compressão nessa região. Então, o que a gente deve evitar? Movimentos de abdução e rotação. Lembrando que a gente tem que trabalhar sempre com o cotovelo abaixo da linha do ombro. A mão, tudo bem, mas o cotovelo não deve ultrapassar a linha do ombro para a gente não ter possíveis lesões nessa região. Além disso, de todas as doenças de membro superior, a gente tem as doenças de coluna lombar. Quem são as doenças de coluna lombar? São as doenças que naturalmente acontecem com qualquer pessoa, porque a nossa coluna vai envelhecer da mesma forma que o nosso músculo envelhece, que a nossa pele envelhece, a nossa coluna também vai envelhecer. O disco vai perder a capacidade de absorção de impacto, capacidade de movimentação que ele tem,
e, consequentemente, a gente vai ter os processos naturais de envelhecimento, mesmo se a gente não trabalhar. 30% da população, em algum momento da vida, tem qualquer tipo de doença, mesmo sem nunca ter trabalhado. Qual é a diferença de uma doença osteomuscular de coluna relacionada ao meu trabalho? É que ela é relacionada às funções que eu executo dentro da minha empresa. Quais são as funções que mais desencadeiam esses problemas em coluna lombar? São principalmente as que a gente faz carga, sobrecarga ou flexões excessivas. Então, quando a gente carrega alguma coisa que a gente tenha que dobrar a nossa coluna excessivamente, a gente acaba danificando o nosso disco intervertebral. Então, quanto mais a gente movimentar a nossa coluna de forma errada, mais a gente vai envelhecer a nossa coluna, mais a gente vai ter problemas na nossa coluna. Então, o que é ideal? Que sempre que a gente movimentar alguma carga, a gente siga alguns cuidados básicos de movimentação manual de carga e no dia a dia que a gente cuide dos nossos hábitos posturais para que a gente não incline, não rode e principalmente para que a gente não dobre a nossa coluna acima dos valores ideais de flexão normal, natural do nosso corpo. Quando a gente pensar em fatores psicossociais, a gente vai voltar lá atrás e vai lembrar do que eu falei dos fatores organizacionais, porque os fatores psicossociais têm muita relação com os fatores organizacionais, que são eles: ritmo, meta, assédio moral, assédio sexual, controles, tudo que envolve o nosso ambiente de trabalho. E o que os fatores psicossociais vão levar? Esses vão levar à ansiedade, à depressão, à fadiga mental e principalmente o que se ouve falar que são as síndromes de Burnout, as síndromes de depressão e tudo mais. Então, quando a gente pensar em fatores psicossociais, a gente vai ter que ter uma relação com os fatores organizacionais do nosso ambiente de trabalho. E o que é ergonomia? Ergonomia é a adaptação do ambiente de trabalho ao meu trabalhador. E quando a gente pensar em ergonomia, a gente vai ter que lembrar que é a adequação do posto, não da pessoa. Não é a pessoa que tem que se adaptar ao meu ambiente de trabalho. É o meu ambiente de trabalho que precisa se adaptar ao ser humano que vai executar aquela atividade. E qual que é o papel fundamental do ergonomista dentro de um frigorífico, dentro de um ambiente de trabalho? É fazer com que este ambiente de trabalho seja um ambiente mais seguro, seja um ambiente onde a pessoa execute essa atividade com o menor gasto de energia, com que a pessoa faça os menores movimentos. Então, é fazer com que esse ambiente de trabalho seja o melhor possível para aquela pessoa trabalhar. E o que a gente faz dentro do ambiente de trabalho como ergonomista? A gente faz primeiro um planejamento e uma adequação desse ambiente, mudando muitas vezes ritmo, mudando muitas vezes mobiliário, máquina, fazendo com que esse ambiente de trabalho esteja o mais propício possível para essa pessoa executar suas atividades. E como que a gente faz isso? Então, num primeiro momento, a gente faz uma análise desse ambiente que a gente chama de análise preliminar. A gente vai no ambiente de trabalho, filma, conversa, entende a atividade e avalia vocês trabalhando. Avaliando vocês trabalhando, a gente vai ver como é esse ambiente, como é que funciona, se faz força, se não faz, quantos movimentos faz, qual é a amplitude de movimento, qual é o membro que mais executa. Depois que a gente avalia esse ambiente de trabalho, a gente vai verificar se tem risco ou não tem risco através de uma ferramenta. Se é verificado que tem risco e não tem uma solução plausível, fácil de ser executada e precisa fazer uma análise mais aprofundada, a gente faz uma análise ergonômica do trabalho. Como é que funciona essas análises? Essas análises a gente conta ação técnica, a gente faz mensuração de amplitude, a gente vê se a pessoa está fazendo força ou não, que equipamento ela utiliza, como é esse equipamento e no final esse resultado de ferramentas vai nos dar um risco ergonômico.
Quem é o risco ergonômico? O risco ergonômico das ferramentas vai me dizer a severidade. É o quanto esta atividade pode ser danosa, o quanto essa atividade pode levar a uma doença ocupacional. Em cima deste risco, a gente traça uma probabilidade. O que é uma probabilidade? É quantas pessoas poderão ficar doentes com esta atividade. Quando a gente observa que nessa atividade a gente tem um risco alto ou até mesmo um risco crítico, a gente sempre vai buscar uma melhoria. Se a gente foi buscar uma melhoria e deu uma inviabilidade técnica, não teve como mudar, ou por uma questão de qualidade, ou por uma questão operacional, ou porque não tem como mudar esse ambiente, a gente vai tentar fazer com que essa pessoa permaneça o menor tempo possível nessa atividade. Então, é através do rodízio. Então, dentro do frigorífico, a gente tem implementado em muitos setores onde tem um ciclo de trabalho, o rodízio. O que é o rodízio? É mudar, é trocar de atividade. Então, é fazer com que eu faça outra atividade com outro risco. Consequentemente, eu vou reduzir o risco que eu estava exposto. Como que funciona o rodízio dentro do frigorífico? Ele é mapeado por setores e cada setor tem um rodízio programado. É óbvio que nos primeiros dias, quando vocês vão começar a trabalhar, vocês vão aprender uma atividade, depois vocês vão fazer outra atividade até entrar no rodízio total dentro daquele setor. Quanto mais atividades vocês aprenderem, mais vocês vão rodar, mais vocês vão trocar de atividade. Quando a gente faz uma mudança de atividade, uma troca de atividade pelo rodízio, a gente faz com que outros grupos musculares estejam trabalhando. Ou a gente troca o grupo muscular, ou a gente troca o tamanho da peça, ou a gente troca o número de ações técnicas e, consequentemente, a gente vai mudar esse risco da nossa tarefa, do ambiente que a gente está executando. Como que a gente segue, que norma que a gente segue, por que a gente tem que seguir algumas normas. Então, dentro do frigorífico, a gente tem duas normas referentes à ergonomia, NR17 e NR36. Quando a gente pensar em NR17, vocês vão lembrar em qualquer ambiente de trabalho, seja ele escritório, seja ele no mercado, seja em qualquer ambiente de trabalho, é essa norma que vai relacionar as questões de ergonomia. Quando a gente pensa dentro do frigorífico, na parte produtiva, a gente vai seguir sempre NR36, que é uma norma específica para abate e processamento de animais. Mas não importa, tanto a NR17 quanto a NR36 fala algo muito importante sobre movimentação manual de cargas. Então, o que é? Todas as vezes que a gente pegar algo que seja peso, carga, que tenha mais que 3 quilos, a gente vai fazer movimentação manual de carga. O que é movimentação manual de carga? Eu tenho que erguer, eu tenho que pegar essa peça e ela tem que ser retirada de um lugar e colocada para outro lugar. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Eu tenho que sempre que essa carga não ultrapasse a altura do meu joelho, não seja abaixo da linha do meu joelho e não seja superior à altura dos meus ombros, 1,75 m. Não pode ultrapassar a distância da minha mão estendida, então quando eu estico o meu braço, a carga não pode estar além disso, e eu não posso transportar nada na cabeça nem no ombro. Tudo tem que ser transportado próximo do meu centro de gravidade. Então, quando a gente pegar algo que tenha mais que 3 quilos, eu tenho que, se tiver abaixo da linha do joelho, eu tenho que dobrar os meus joelhos, se não for de forma frequente, puxar a carga e aproximar ela do meu centro de gravidade, que é a minha barriga. Transportar até o local onde eu vou colocar e na hora que eu for depositar, eu não posso esticar o meu cotovelo totalmente. Então, eu não posso ultrapassar a linha do meu braço. Eu tenho que colocar ela e me aproximar e não dobrar o meu corpo para colocar.
Todas as vezes que a gente estiver carregando alguma coisa, a gente não pode fazer giros com o corpo, a gente tem que permanecer com o corpo o mais reto possível. Dentro do frigorífico, a gente trabalha com caixas de até 25 quilos para movimentação manual de carga para homens. Estamos reduzindo esse peso para 23 quilos, porém um percentual de caixas ainda ultrapassa os 23 quilos devido ao tamanho da peça. Não tem como eu cortar no meio uma peça e entregar para o meu cliente ela cortada ao meio, sendo que uma peça às vezes pesa 23 quilos, mais o peso da caixa, vai se aproximar aos 25 quilos. Então, a gente vai ter caixas num percentual menor dentro desse peso, porém, a gente tentou reduzir o máximo que fosse possível para a nossa realidade frigorífica. Além disso, a gente vai ter peças de até 20 quilos para mulheres. Por isso, mulheres não podem trabalhar nas áreas de movimentação manual de cargas, como expedição caixaria, câmara de resfriados, câmara de congelados, que são os ambientes onde a gente tem caixas com pesos acima de 20 quilos. Devido à questão de fisiologia da parte muscular, que é diferente de homem para mulher. Quando a gente pensar em quanto que uma pessoa pode carregar de movimentação manual de cargas, é tudo que a gente caminha. Então, se eu pegar uma caixa e eu caminhar, eu der mais que 2 passos com ela, eu vou somando no dia e no final do dia eu não posso carregar mais do que 6.000 quilos. Isso é feito um estudo com o número de operadores, com o número de caixas carregadas e a gente verifica se precisa colocar mais colaboradores, se está adequado para o que a gente tem de produção atual. Não é permitido arremesso de peça e de produto. Então, tudo que sai da mão e tem um tempo para chegar do outro lado é um arremesso. Então, eu não posso arremessar, eu tenho que depositar, eu tenho que colocar. Então, eu tenho que pegar uma peça e eu tenho que colocar ela, eu não posso jogar. Se eu jogar ela, eu tenho um risco de me lesionar e isso não pode acontecer. Quando a gente pensar em movimentação manual de cargas, vocês vão verificar dentro dos ambientes de trabalho que a gente tem estrados mais altos e sobrepostos, para que a gente não tenha caixas abaixo da linha do joelho. E dentro dos ambientes não pode passar de 1,75 m, é por isso que tem um número de caixas necessário para cada ambiente, para cada tipo de caixa. Quando a gente trabalha com gaiolas, da mesma forma, não pode colocar no último nível, só pode colocar até este nível, que é o nível de 50 centímetros, e no máximo até 1,75 m, que é uma caixa acima. Quando a gente pensar em movimentação de empurrar, tracionar ou puxar, dentro do frigorífico nada pode passar de 500 quilos. O que é 500 quilos? São 3 meia carcaça, um valor aproximado que vai chegar antes dos 500 quilos. Então, só pode empurrar 3 meia carcaça. Não pode empurrar um carrinho que tenha mais de 500 quilos, que é a soma das caixas, mais o peso do carrinho. Se ultrapassar, precisa utilizar uma ajuda mecânica, que são as paleteiras elétricas, onde a gente tem movimentação manual de cargas, que é as caixas em câmeras de resfriados, caixaria, congelado, expedições do porcionados, tudo tem que ser utilizado com uma paleteira elétrica para a gente não ter o esforço de puxar e de empurrar. Sempre que a gente utilizar caçambas, carrinhos, a gente precisa olhar as rodas dos equipamentos antes de utilizar, verificar se está danificado. Se está danificado, a gente precisa encaminhar para o setor de manutenção, que vai avaliar e fazer as trocas que forem necessárias, se forem necessárias. No ambiente de trabalho, lá no dia que vocês iniciarem, quando vocês chegarem no posto de trabalho de vocês, eu quero que vocês parem na frente do posto, prestem atenção na postura de vocês e tracem uma linha. A linha verde é o meu braço aqui.
Então, este é um movimento que vocês têm que fazer sempre, dentro da linha verde, que é o que não tem risco. Tudo que for feito dentro desta linha verde não tem o risco de lesão. Quando eu esticar o meu cotovelo e eu fizer este movimento, eu também estou dentro de um limite considerado tranquilo, que é o que eu posso fazer. Agora, tudo que eu tiver que ultrapassar a distância da ponta dos meus dedos, onde eu tenho que inclinar para o lado, eu tenho que dobrar minha coluna para frente, ou eu tenho que dobrar a minha coluna para baixo, eu tenho que tomar um cuidado, porque eu vou acabar ultrapassando o que é o meu limite natural de movimentação. Então, eu não posso fazer com frequência. E é por isso que nos ambientes que a gente trabalha com faca ou que a gente precisa pegar alguma coisa de cima da esteira, a gente vai ter ganchos. O que é os ganchos? É um prolongador da minha mão. Então, se eu tenho que pegar a carne e ela está além da minha mão, eu vou pegar o gancho, vou engatar na carne, vou puxar a carne para próximo do meu corpo e aí eu vou cortar próximo do meu corpo, que é onde eu tenho a minha zona verde, a melhor área para mim trabalhar. Então, um gancho dentro dos ambientes de desossa, costela, refile não são opcionais, ele é obrigatório que sejam executados para que a gente não tenha que dobrar o nosso corpo para pegar um produto em cima da esteira. Nos ambientes onde a gente trabalha parado, sem caminhar, vocês vão observar que embaixo da bancada, da plataforma de vocês, tem um apoio para os pés. O que é esse apoio para os pés? É uma barra onde vocês vão apoiar os pés para descansar a coluna lombar e também para descansar os membros inferiores. Além disso, a gente tem suporte para caixas e suporte para sacos, onde a gente não precisa dobrar a coluna nem para colocar o produto e tampouco quem for retirar também não precisa dobrar a coluna para retirar aquele produto. Lembrem que a postura correta no nosso ambiente de trabalho é uma coluna reta, é os ombros relaxados, são os braços próximos do nosso corpo, dentro da zona verde, no máximo até a zona amarela, que eu expliquei para vocês. Evitar de ficar muito tempo com o pescoço dobrado, então ficar muito tempo com a cabeça abaixada. Tenta voltar o pescoço, trabalhar mais natural e neutro possível e sempre ajeitar, arrumar esse posto de trabalho para ele ficar o mais propício para as atividades que vocês vão executar. Nunca force o teu corpo para trabalhar. Ele é teu objeto de trabalho, então você precisa cuidar dele. Em ambientes onde é possível trabalhar sentado dentro da área frigorífica, a gente tem uma cadeira. Essa cadeira é específica e ergonômica para as atividades que podem ser executadas sentada. Quais são as atividades que podem ser executadas sentada? São as atividades onde são peças pequenas, onde a gente não precisa ultrapassar a mão, a ponta dos nossos dedos, para pegar ou colocar um produto. Então, nas atividades onde a gente pode trabalhar sentado, a gente vai pegar a cadeira, vai regular assento, encosto e apoio para os pés. Como é que eu vou regular? Então, eu vou pegar um pino que tem embaixo, vou puxar e vou subir ou abaixar e encaixa novamente esse pino na altura que for necessária para mim sentar. Vou encaixar a cadeira embaixo da minha bancada e vou trabalhar sem giros e sem inclinações. Eu tenho que trabalhar sentada, pegar o produto na minha frente. Qualquer dúvida depois, só nos chamar que a gente ajuda vocês a regular essa cadeira. Além das cadeiras para trabalho sentado, a gente também vai ter no nosso ambiente de trabalho os assentos. Esses bancos, esses assentos não é para trabalhar sentado, é somente para descansar. Deu um furo na linha, terminei a produção antes, estragou alguma coisa, eu vou sentar um pouquinho, então eu vou abrir esse banco ou eu vou puxar esse assento, eu vou descansar,
depois eu vou voltar a trabalhar normalmente. Então é o que a gente chama de micropausas, não é para quando a gente faz a atividade sentada. Dentro do abate, além de todas as questões de ferramentas, a gente tem plataforma de elevação. Essas plataformas de elevação são para regular conforme a tua altura e a altura do animal. Como é que eu regulo essa plataforma? Ela tem um pedal onde você vai acionar ela para subir ou para abaixar conforme a tua altura e a altura do animal, evitando flexão excessiva de ombro e flexão excessiva de coluna. Então a gente tem que trabalhar dentro da zona sem ter risco para essas movimentações. Quando a gente pensa no ambiente de frigorífico, onde a gente pode trabalhar com faca, a gente tem que lembrar que a faca, se a gente vai trabalhar em atividades que exijam cortes, precisa estar bem afiada. E a afiação da faca, ela não acontece na hora que a gente está trabalhando. A afiação da faca acontece lá na sala de facas. Lá no nosso ambiente de trabalho, lá onde a gente está no nosso posto de trabalho, a gente só vai alinhar o fio da faca. Como funciona o alinhamento do fio da faca? É com a chaira. Hoje dentro do frigorífico a gente tem dois modelos de alinhadores. Ou a chaira lisa, que é a chaira bastão, ou a chaira em Y. Qualquer um dos alinhadores faz a mesma função. Alinhar o fio da faca para que quanto mais alinhado, mais fácil vai ficar o corte, menor vai ser o esforço de vocês. Como que eu alinho o fio da faca? Então, o posicionamento da chaira é muito importante. Ela tem que, se for a chaira em bastão, ela tem que estar reta na tua frente, levemente inclinada, onde a faca vai entrar em 45 graus. Vai passar o fio da faca do início ao fim desta faca e tu vai alinhar os dois lados da faca. Não é a quantidade de movimento que alinha o fio, mas a qualidade com que vocês passam no alinhador, certo? E quando a gente pensar também no alinhamento da faca, a gente dentro do frigorífico tem o alinhador em Y, que é para aquelas pessoas que não têm tanta experiência ou têm uma dificuldade de fazer o alinhamento da faca na chaira lisa ou na chaira bastão. O alinhador em Y é como se fosse um V, onde a gente vai passar a faca do início ao fim, empurrando as hastes até o final e finalizando na ponta da faca. Lembrando, a ponta da faca é a parte muito importante e precisa estar alinhada, porque é ela que vocês utilizam bastante para fazer o corte das peças. Como que eu faço para passar no alinhador? Do início ao fim, segurando sempre o alinhador numa inclinação, nunca em pé, sempre numa inclinação, e vai passar uma média de 4 vezes, é o suficiente para que a gente faça o alinhamento. Pausas. Quando a gente pensar em pausas dentro do frigorífico, a gente tem 2 tipos de pausas, principalmente para a área de produção. Para os setores abate, desossa, para que trabalhem em temperaturas acima de 10 graus, vão fazer 3 pausas de 20 minutos. Como funciona a distribuição dessas pausas? Cada setor tem um planejamento e uns horários pré-definidos, que podem alterar alguns minutos, mas são mais ou menos pré-definidos os horários de saída das pausas. O tempo de permanência de pausa inicia a contagem no momento que você finaliza a peça. Terminei de contar a peça, começou os 20 minutos. O tempo para sair do setor, lavar a bota, ir para fora, sentar, conversar com o colega, descansar, voltar novamente, lavar a bota novamente, está dentro dos 20 minutos. Quando tu iniciar o corte novamente, vai terminar os 20 minutos de pausa. Então a pausa não é o tempo que a gente está fora do setor, é o tempo que a gente está sem trabalhar.
Já na área fria, que são as pessoas que recebem insalubridade pelo frio, que é quem trabalha na expedição caixaria, câmara congelado, câmara resfriados, expedição pendurados, sala de corte, são as pessoas que estão em ambientes abaixo de 10 graus. Esses vão fazer pausa térmica, que é a cada 100 minutos trabalhado, 20 minutos fora do setor. O que é 100 minutos trabalhado? É mais ou menos 1h40. Então, não pode passar de 1h40 no setor. Pode sair antes, mas não pode sair depois, tá? E são 20 minutos fora. Então, não é 20 minutos que eu não estou trabalhando, é 20 minutos que eu estou fora do meu ambiente, que é frio. Além dessas pausas, quando a gente pensar em limpeza externa, administrativo, lavanderia, que a gente chama de áreas de apoio, essas pessoas vão seguir a NR17, que é 2 pausas de 15 minutos. Da mesma forma, 15 minutos que eu não estou trabalhando. Qualquer uma das pausas pode ser no horário do café da manhã ou do café da tarde. É contabilizado como pausa, porque o café é uma pausa. Só temos o benefício de lanchar, certo? Quando a gente pensar em aonde eu tenho que fazer a minha pausa, eu tenho que fazer fora do meu setor. Então, é imprescindível que vocês saiam do setor. Por quê? Quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho, a gente muda o ambiente, a gente muda o que a gente está olhando. Então, a gente deixa de ver aquela parede branca, a gente deixa de ver os animais, a gente sai daquela temperatura que a gente estava. Então, é importante que na hora da pausa a gente saia de dentro do nosso posto de trabalho, do nosso ambiente de trabalho. E não pode fazer na pausa 2 coisas. Primeiro, sair para fumar, porque é meio impossível a pessoa trocar de roupa, sair do setor, fumar, voltar, colocar a roupa e começar a trabalhar novamente. Outra coisa que não pode fazer na pausa, trabalhar. Por quê? Pausa é o momento da gente parar. Não pode ajudar o colega, não pode fazer nada. É hora de sair para você parar, descansar. Pausa ergonômica não é um descanso opcional, ele é um descanso legal. A gente não faz se a gente quer. A gente faz porque a gente precisa fazer. Então, eu não quero fazer pausa. Não, não pode. Todo mundo tem que realizar as suas pausas conforme for orientado, conforme foi conversado com o seu líder, precisa manter essas pausas. O que eu posso fazer na minha pausa? Você pode fazer o que você quiser. Tu pode ir para a área de lazer e descansar, dormir. Tu pode ir ali fora, sentar nos bancos. Tu pode ir se alongar. Tu pode fazer o que você quiser, desde que você não esteja trabalhando. Além de toda a questão dentro da indústria, nós também temos questões na parte administrativa. Que no ambiente de trabalho administrativo, o meu posto de trabalho vai ser sempre a mesa e a cadeira. O que eu preciso regular no meu posto de trabalho? Primeiro, a cadeira em relação à minha mesa. Como é que eu vou regular essa cadeira em relação à minha mesa? Eu vou erguer ela até que o meu cotovelo fique numa amplitude de 90 a 110 graus de flexão. Depois que eu regulei a altura da minha cadeira, eu vou observar se o meu joelho também ficou entre 90 e 110 graus de flexão. Se ficou dentro dessa amplitude, eu estou com os meus pés no chão, eu não preciso apoio de pés. Geralmente, quem tem abaixo de 1,70 m precisa apoio de pés. Quem tem mais é opcional. Se eu não encostei os meus pés no chão, eu vou colocar um apoio para os pés. Depois eu vou regular o meu computador. Então, a distância do computador vai ser naturalmente o meu braço estendido. A altura do meu computador vai ser exatamente a altura dos meus olhos. A primeira linha da escrita lá no computador tem que estar na altura dos meus olhos. Como que eu vou regular isso? Conforme a tua altura e a altura do computador,
erguendo os suportes para que ela fique exatamente na tua altura. Não sei regular, estou com dificuldade, é só nos chamar que a gente vai auxiliar. O teclado tem que estar na tua frente e o mouse também tem que estar na frente, paralelos, nunca para um lado, nem para o outro e nem distante, é na frente. Além disso, quando a gente estiver trabalhando, a gente tem que observar que não pode sentar na ponta da cadeira, não pode cruzar as pernas, nem em cima, nem embaixo e muito menos colocar os pés apoiados na roda das cadeiras. Tem que trabalhar com os pés apoiados. Quando a gente pensa em ergonomia dentro do frigorífico, a gente tem um coergo, que é um comitê interno onde a gente leva todas as melhorias que são necessárias naquele mês. São reuniões mensais onde participa direção, produção, segurança, manutenção e qualidade. Todo mundo precisa aprovar essa melhoria, precisa estar de acordo. Se, por exemplo, a segurança, vou fazer uma melhoria ergonômica e vai afetar uma questão de segurança, a segurança vai dizer e a gente vai ter que achar uma solução para que não mude a questão de segurança. Da mesma forma, qualidade. Eu vou fazer uma melhoria, mas eu vou afetar a qualidade. Não pode. Todos os setores aprovam essa melhoria acontece. Sempre aprovando com as pessoas que vão trabalhar também lá no ambiente de fábrica. Quando a gente pensa em melhoria, a gente pensa em qualquer tipo de melhoria. Pode ser algo simples. Um carrinho, uma bancada, uma cadeira, mudar o local, tentar virar, qualquer coisa que seja fácil de ser resolvido e que tenha um baixo investimento. Quando a gente pensa em algo que tem um investimento maior, que a gente tem que fazer um projeto, um planejamento, uma outra empresa terceira vai vir fazer o projeto, ela é uma melhoria um pouquinho mais complexa, que demanda um pouquinho mais de tempo, mas que geralmente acontece também. Quando a melhoria ela é mais complexa, ela no mínimo envolve 45 dias, porque naturalmente é o tempo de fazer um projeto, ser aprovado e depois também precisa ir para a construção lá no ambiente onde precisa acontecer. Vários projetos estão em andamento de alta complexidade dentro do frigorífico e esses projetos só aconteceram porque foram aprovados pelo coergo, por todas as pessoas envolvidas nesse processo. Quando a gente pensa em ergonomia dentro do frigorífico, eu quero que fique muito claro para vocês que não é um benefício para a gente, é um benefício para vocês principalmente. Porque quando eu entro lá na indústria, eu vejo vocês trabalhando, eu vou verificar se tudo isso que eu falei agora na integração vocês estão executando desta forma. Se eu chego lá e eu verifico que vocês não estão executando, num primeiro momento é uma conversa, é um relembrar. Por exemplo, se eu chego na indústria e eu vejo que alguém está carregando uma caixa na cabeça ou no ombro, num primeiro momento eu vou perguntar: Fulaninho, lembra que eu te falei na integração que não pode carregar nada na cabeça nem no ombro? Naturalmente as pessoas dizem: eu esqueci. Por quê? Porque não estava habituado a fazer dessa forma. É o que a gente chama de uma primeira conversa, tá? Quando isso começa a acontecer novamente, se eu entro na indústria, a pessoa novamente está fazendo de forma errada, começa as notificações. As notificações, elas não são punições, elas são orientações. Por quê? Porque é a gente cuidando da saúde de vocês. E quando a gente pensa que essas notificações é para o bem de vocês, muitas vezes a gente só aprende quando a gente é notificado muitas vezes. A gente precisa ser corrigido. E é por isso que às vezes a gente precisa de 2 a 3 notificações para entender. Mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês entendam antes de serem notificados. Então é muito importante que vocês relembrem que não pode carregar nada na cabeça nem no ombro,
toda a movimentação manual de cargas tem que ser próximo da barriga, do nosso abdômen, que a gente não pode ficar girando, que a gente tem que girar as pernas, que a gente não pode pegar carne da esteira com a mão, tem que pegar com o gancho, que a gente tem que cuidar das amplitudes de movimento, trabalhar o mais perto possível do nosso corpo. Então, cuidando de todas as orientações que a gente passa na integração, se torna muito mais fácil da gente realizar as nossas atividades e cuidar do nosso corpo. Mas, pensando também que muitas vezes a gente pode se lesionar fora daqui ou até mesmo aqui dentro, a gente tem dentro da indústria uma clínica de fisioterapia. E como que funciona a nossa clínica de fisioterapia? Então, é um ambiente especializado, com um profissional especializado, que para fazer o atendimento de forma gratuita, não tem custo nenhum, você primeiramente precisa ser avaliado pelo nosso corpo clínico, que é a nossa médica. A médica vai te avaliar, independente da lesão ser daqui do frigorífico ou não, ou você já tem essa lesão, ou você se acidentou, ou você caiu em casa, ou você se machucou no futebol, ou tá com uma dor que tu não sabe de onde é, que não é daqui de dentro, não importa, o atendimento é igual. A médica vai te avaliar e vai encaminhar para a fisioterapia. A fisioterapeuta vai te avaliar e vai te dizer os dias e os horários possíveis de você realizar a fisioterapia. Este horário da fisioterapia funciona das 7 da manhã a 1 da tarde. Quem é da noite precisa vir de dia, a gente organiza para ficar no melhor horário para vocês. E quem é do dia vai fazer em qualquer horário dentro do horário de trabalho de vocês, do horário que vocês estão aqui no frigorífico. Sempre que você vier para a fisioterapia, você precisa avisar o teu líder, dizendo o dia e o horário que você tem fisioterapia. No dia da fisioterapia, novamente você precisa avisar seu líder. Por quê? Ele não vai lembrar que você tem fisioterapia. Quem precisa lembrar são vocês. Quando a gente pensar que você tem que ir para a fisioterapia, é um compromisso teu. Então, se você faltar na fisioterapia, tu tem 3 chances, 3 justificativas, tá? Quando você falta na fisioterapia porque o líder precisou conversar contigo, teve uma troca de horário, precisou trocar este horário, a gente justifica e encaixa um novo horário. Agora, quando a gente falta na fisioterapia porque a gente esqueceu de ir na fisioterapia, no final a gente vai acabar tendo que excluir da fisioterapia, daquele processo de atendimento. Por quê? Quando vocês deixam de ir na fisioterapia, a fisioterapeuta deixa de atender uma pessoa que naturalmente poderia estar precisando. Então é obrigação e um comprometimento de vocês com a fisioterapeuta e com o tratamento de vocês em estar lá no dia e no horário combinado. Caso não possa, porque foi afastado, ou porque está de férias, ou porque está de folga naquele dia, precisa comunicar com antecedência que ela vai ajustar no melhor horário possível. Lembrem, ergonomia não é um favor, é um direito de vocês. E vocês têm que cumprir ela dentro do ambiente de fábrica. Pausa não é perda de tempo. Pausa é prevenção, é o momento do corpo de vocês parar para vocês novamente voltar ao ambiente de trabalho. Trabalhar com segurança é obrigação de todos, não é uma obrigação só da indústria, é uma obrigação da indústria e de vocês como papel principal. Quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que lembrar de coisas simples, que o errado vai ser errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo vai ser certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Tudo que vocês aprendem na integração precisa ser cumprido lá no ambiente de trabalho. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Tudo que vocês precisarem de mim, é só me procurar. O meu capacete é verde só para ser identificada, para ser mais fácil de vocês me encontrarem na indústria.
Mas se vocês não me encontrarem na indústria, a sala da fisioterapia é na frente do refeitório, é só bater lá, a gente conversa com vocês, a gente troca uma ideia. Muitas das melhorias que vêm para a indústria são vocês mesmo que nos trazem as ideias, porque é vocês que estão no dia a dia. Então não tenham medo de falar com a gente, não tenham receio, a gente está aqui para ajudar vocês. Eu peço para que vocês peguem o celular de vocês, escaneiem um QR Code que aparece na tela e validem o nosso treinamento. É muito importante essa validação para entender se tudo que eu falei hoje ficou claro e vocês conseguem fazer no dia a dia de vocês. Muito obrigada!